eu sou a Bruna. Eu participei dessa seletiva incrível que vocês vão ver a culminante agora, PNL, Programação Neurolinguística, viu? E assim, vou falar um pouquinho sobre o que a seletiva foi para mim esse ano. O que a gente aprendeu nessa seletiva, o que o professor Carrasco, a professora Simone ensinou pra gente, foi fundamental nesse ano, que foi muito difícil, né? Aprendi muito sobre mim, sobre autocontrole, sobre ter paciência com as pessoas, sobre entender melhor o lado dos outros. E isso é muito importante, principalmente nesse ano tão atípico, né? Bom, hoje o nosso convidado é o Márcio Dorna, hipnólogo, e a gente agradece imensamente a sua presença, viu, o seu tempo, e nós agradecemos e ficamos imensamente felizes com a presença de todos vocês, viu, sem vocês isso não seria possível. E vai funcionar assim, vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído, viu? Espero que todo mundo participe, tire suas dúvidas, porque é um assunto muito interessante. E vamos poder fazer perguntas pelo chat. A Bianca vai falar para o Márcio. Mas se vocês quiserem, só levantar a mão e vocês vão ter lugar de fala também. E agora eu passo a palavra para a Gabi. Muito obrigada, viu? Bom, para começar o bate-papo, a gente vai começar com algumas perguntas. E a primeira pergunta que a gente vai fazer para o Márcio é que, para ele explicar para a gente o que é hipnose, o que não é hipnose, que a gente sabe que tem muita gente que fala, né? Mas a gente quer saber realmente o que é. Bom, primeiramente, obrigado a todos, tá? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, para conversar com vocês e, a princípio, até desmistificar um pouquinho o que é hipnose e o que não é. Então, primeiramente, a hipnose é um estado que o nosso cérebro atinge várias vezes por dia. Tá? É um estado natural do nosso cérebro, tanto quanto a vigília, que é o que a gente está passando agora, está todo mundo acordado, está todo mundo assistindo, nós estamos em estado de vigília. Temos o estado do sono, que também a gente conhece bem, toda vez a gente vai dormir toda noite. O estado de hipnose é um desses estados que o cérebro nos proporciona. Nós já aprendemos, desde quando nascemos, a entrar em hipnose. Então, a hipnose nada mais é do que um mecanismo natural que todo cérebro sadio acaba passando por esse processo. Tá? Então, não existe nada de mágica, de mística, esotérico, nada. É um estado natural onde a gente tem uma concentração aliado a um foco muito importante em algum assunto, alguma coisa, nos nossos pensamentos, etc. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, hipnose nada mais é então do que um estado natural. Tá? Por exemplo, quando a gente escuta uma música mais antiga, e a gente acaba se lembrando de alguém do passado que tenha sido importante, para o bem ou para o mal, tá? A gente acaba se lembrando da pessoa, ou se lembrando de algum evento importante na nossa vida. Você até faz uma mini regressão, você volta no tempo, lembra do assunto, lembra do que aconteceu, de um sentimento, tem gente que dá até um frio na barriga. Isso é hipnose. Você se concentrou naquela ideia, naquela emoção, né? Essa ideia associada a uma emoção, a lembrança associada a uma emoção, e puxa isso da sua memória, tá? Esse é um estado de hipnose bem leve, que a gente sempre passa, quase que o dia inteiro. Tá? No consultório, a gente trabalha com um processo mais elaborado. A gente pega essa sensação de foco, concentração e relaxamento e deixa ela muito maior. Então, com isso, a gente consegue entrar no subconsciente do cliente para poder descobrir quais são as emoções associadas aos eventos antigos para poder arrumar. Tá? Basicamente é isso. Interessante que a gente, na nossa eletiva, uma das coisas que a gente viu foi exatamente isso, né? A parte sensorial que a gente tem, né? Que faz parte aí das emoções, né? Que a gente pode, dependendo do sentimento, da emoção, a gente, com a programação neurolinguística, a gente pode
utilizar algumas técnicas para poder mudar, se não faz bem, né? Por exemplo, né? Uma ansiedade, né? Legal que a hipnose, ela conversa muito com essa questão da programação neurolinguística. Sim. Na verdade, a programação neurolinguística foi baseada no método do Milton Erickson, que era um hipnólogo bem famoso, né? Então, o pessoal que fundou a hipnose foi lá e tentou modelar ele, tentou copiar o jeito que ele fazia, né, e ficou meses estudando como o Milton Erickson hipnotizava, que era uma hipnose mais conversacional, tinha muito menos transe, era mais conversacional, e através desse estudo eles começaram a criar essas fórmulas da PNL. Então, a hipnose e a PNL são irmãs, vamos dizer assim. Né? Legal. Gabi, a palavra é sua. Bom, a segunda pergunta que a gente tem é qual que é a diferença de hipnotismo para hipnose? Bom, hipnose, como eu falei para vocês, é o estado que o cérebro atinge. É um estado de relaxamento e concentração profundos que o teu cérebro acaba atingindo. O hipnotismo a gente já classifica como o estudo das técnicas ou dos motivos, das causas que fazem com que a pessoa entre nesse estado de hipnose. Tá? Mas hoje em dia todo mundo mistura muito, né? Tem também que a gente fala assim, eu sou hipnotista, sou hipnoterapeuta, eu sou hipnólogo, cada um é uma coisa. Assim, um estuda a hipnose e não aplica, o outro aplica a hipnose em terapia, mas basicamente hipnotismo é o estudo da hipnose, é o estudo do fenômeno, né? Desse evento natural que o nosso cérebro atinge. E a hipnose em si é o mecanismo que o nosso cérebro sempre vai realizar. 70, 80 vezes por dia a gente entra em hipnose, mais ou menos. Bom, a outra pergunta que a gente tem é em quais patologias pode ser usada a hipnose, tanto para adulto, adolescente, enfim. Patologias são diversas, principalmente questões relacionadas à emoção. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, os mais velhos vão saber com certeza. Para todos vocês, primeiro, onde vocês estavam no dia 1º de dezembro desse ano agora? Às 2 da tarde. Ninguém vai se lembrar. Não tenho ideia. Exatamente o que você estava fazendo, porque não teve nada de emocionante nesse dia. Mas, se eu perguntar para os professores, por exemplo, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, o que você estava fazendo? Com certeza a maioria vai se lembrar, porque é um evento associado a uma emoção. Sim. Né? Sim. Olha que legal. O 11 de setembro de 2001 foi o ataque às Torres Gêmeas, vocês talvez não tenham essa lembrança. Ou, onde vocês estavam é para todo mundo. Eu estava deitado na cama. Nesse dia eu até não fui trabalhar. Para você ter uma ideia. Para você ver como marcou, né? Onde vocês estavam quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha? E esse foi recente. Então, assim, toda vez que a gente tem alguma emoção associada... Eu não consegui ouvir, perdão. Tá baixinho o som. Dá para repetir, por favor? Bom, então assim, toda vez que a gente tem uma memória associada a uma emoção, ela fica gravada. Seja uma memória boa ou seja uma memória ruim. E a ruim, muitas vezes, é muito mais fácil de gravar. Então, através da hipnose ou da PNL, a gente realmente vai atrás da emoção para dissociar esse evento traumático, esse evento triste, para a pessoa se sentir melhor. A diferença talvez seja o nível de transe. Na hipnose a gente usa transes mais profundos, na PNL a gente usa a pessoa em estado de vigília ou transe muito leve. Agora, com relação às patologias, né, que vocês estavam perguntando, tudo que for de causa emocional, então tudo que estiver associado a uma emoção, a gente consegue trabalhar. Ansiedade, pânico, medos, fobia, que é aquele medo muito mais forte, depressão, se tiver causa psicológica, dependendo de doenças orgânicas também, ela pode servir como coadjuvante, por exemplo, controle de dor, a pessoa tem dor, a pessoa tem enxaqueca, dor de cabeça, disfunção sexual, tanto para homem quanto para mulher, pode também ser tratado, cura de hábitos, cura de vícios, disfunção alimentar, analgesia, eu já falei para vocês, que é aquela questão da dor, anestesia para procedimento cirúrgico, por exemplo, o cliente não pode tomar uma anestesia, não pode ir ao dentista e arrancar um dente sem anestesia,
ou em casos mais emblemáticos, até em 2018, um paciente de 88 anos foi operado do coração usando hipnose na França. Operaram a válvula cardíaca de um senhor de 88 anos na França e ele não sentiu nada, em hipnose completa. Então, acho que é isso. Desempenho pessoal também, além de curar as coisas ruins, né, assim, além de mexer com as coisas que são ruins, que nos atrapalham, a hipnose pode ser utilizada também para aumento de performance. Tem muito atleta que usa a hipnose, por exemplo. Aquele nadador, o Michael Phelps, usava hipnose. Se não me engano, o Mike Tyson usava também. O Tiger Woods fez muita hipnose para poder se concentrar nos jogos. Então, serve também para potencializar aquilo que já é bom. Tá? Bom, agora eu passo a palavra para a Bianca para ela ler as perguntas que tem no chat. Olha, a gente recebeu 2 perguntas aqui até agora, mas eu vou começar pela da Márcia, que tentou falar pelo microfone, porque já faz mais sentido com o que a gente estava falando até agora. Ela perguntou se é possível tratar traumas de usuários de droga, por exemplo. Sim, sim. Tratamento para... No caso, ela quer saber se a pessoa é viciada em drogas, por exemplo, e quer parar de usar? Eu acho que é isso, assim, a pergunta. É isso mesmo, é questão de vício. Sim. Só que o tratamento para drogas, para álcool, para cocaína, etc., é um tratamento multidisciplinar. A gente tem que colocar a pessoa tanto em terapia, mas também com tratamentos médicos, porque, queira ou não, existe a fissura, existe o vício orgânico. O corpo se vicia na substância e a pessoa também tem os gatilhos que fazem ela ter vontade de voltar à droga. Então, toda vez que ela se decepciona, ela toma tal remédio. Toda vez que ela fica nervosa, ela precisa fumar. Entendeu? Então, além de mexer com os gatilhos emocionais do porquê ela sente vontade, tem também que fazer o tratamento médico para o corpo se desintoxicar, para a pessoa não sentir aquele rebote. Então, é um tratamento mais complexo, mais longo, mas a hipnose pode ajudar sim. Mais uma pergunta que a gente recebeu foi da professora Cristina, e ela quer saber se, como em desenhos e filmes que a gente costuma ver, que usam algum tipo de instrumento, alguma coisa para chegar nesse estado hipnótico. Ela quer saber se isso é realmente verdade. Dá para fazer também. Antigamente se usava pêndulos, relógio de bolso, uma correntinha. Na verdade, aquilo é uma forma de fazer a pessoa, como eu te falei, que a hipnose é concentração, foco e relaxamento, a pessoa fica concentrada naquele reloginho para lá e para cá, para lá e para cá. Ele entra num estado de monotonia, concentração, porque ele está olhando só para aquilo. E enquanto ele está fazendo aquilo, o hipnólogo está falando com ele. Então a informação está entrando por outro canal, que é o canal auditivo. Ele começa a relaxar, a pessoa quando menos percebe já está de olho fechado, já está relaxando e entra em transe. Hoje a gente usa outras técnicas mais rápidas e menos desenho do pica-pau, né? O desenho do pica-pau fazia bastante isso. Mas a princípio funciona, é um jeito de transferir a atenção da pessoa para aquele objeto, para ele ter mais concentração naquilo mesmo. Funciona. Certo, obrigada. Essas foram as perguntas do chat até agora, então eu passo de novo a palavra para a Gabi. Bom, e a próxima pergunta é quantas sessões são necessárias, né, para patologias, ou se depende? Exatamente, depende. Por exemplo, casos de... Eu já consegui ajudar pessoas que tinham gagueira. E a gagueira da pessoa era simplesmente emocional. Uma sessão resolveu. Porque a gente voltou naquele evento, descobriu quando foi a primeira vez que ela tomou um grande susto. Ela era pequena, tinha 3 anos de idade e tomou um susto muito grande. Uma outra pessoa que eu atendi, ele estava falando pequenininho ainda, 3, 4 anos, o pai veio e deu um tapa na boca da criança e falou, cala a boca, pronto. Ali já foi o suficiente para ela ficar quieta e começar a gaguejar. Então quando a gente volta no evento e ele percebe como adulto hoje que aquilo já perdeu a importância, que o adulto hoje enxerga aquela situação de outro jeito, essa resolução fica já impressa no subconsciente e quando ele volta do transe, ele já volta até sem gaguejar. Então, nesses casos mais simples, medo de barata, medo de rato, coisa mais boba assim, a gente resolve com uma sessão. Casos de ansiedade, depressão, aí dependendo dos problemas, são mais sessões. E os casos mais severos aí são os casos de drogas que a gente estava conversando, de adição.
A pessoa que é viciada em alguma coisa tem que ter um acompanhamento semanal e longo, para a gente poder ir identificando cada gatilho que dá problema, para poder ir desvencilhando, desligando cada um deles. Então depende mesmo. Bom, a outra pergunta é se pais e mães, onde eles podem obter essas informações de clínica, ou se deve recorrer à terapia, coisas do tipo. Normalmente, o primeiro passo que a pessoa dá é procurar um psicólogo. E o psicólogo vai realmente detectar se existe alguma patologia, se existe algum problema, para começar um tratamento, né? Muitas vezes pode ser o psiquiatra, a primeira pessoa também que se procura, às vezes quando é mais evidente, quando a pessoa está sofrendo de ansiedade muito forte, etc. O nosso trabalho como hipnólogo, ou hipnoterapeuta, no caso aí, é um trabalho complementar. A hipnose é uma ferramenta que vai ajudar a terapia inicial a funcionar. Então, às vezes a pessoa tem uma ansiedade tão grande que ela não consegue mais sair de casa, ela tem vários problemas. Se ela ficar fazendo terapia, pode ser que demore anos para ela resolver aquilo. A hipnose, em 2 sessões, 3 sessões, a gente já consegue quase que zerar isso e ela volta a ter uma vida normal e continua o tratamento. Então, normalmente também para crianças, por exemplo, até uns 7, 8 anos, a gente não é tão recomendado fazer hipnose. A gente costuma fazer com crianças maiores, já na adolescência, por exemplo. Porque até os 7 anos a pessoa ainda está formando o fator crítico dela, o senso crítico, então ela não consegue muito naturalmente melhorar com essas técnicas que a gente usa. Crianças menores, existe uma outra técnica que se chama Sleep Talk. A gente ensina o pai e a mãe a usar as técnicas de hipnose em casa enquanto a criança dorme. É uma outra técnica, ela é diferente. O pai e a mãe que vai lá e, quando a criança está naquele sono REM, aquele sono profundo, o pai e a mãe aplicam a técnica e vão gravando aos pouquinhos no subconsciente as novas instruções. Gabi, seria isso? Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Desculpa. É que o professor Eric tá com a mão levantada, aí seria... então pode falar. Passar a palavra para ele. Pode abrir o microfone, professor. Oi, Márcio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Minha pergunta é sobre se existe a possibilidade de fazer uma auto-hipnose, assim. Porque uma vez eu li um livro sobre neurolinguística, ele chama O Poder Sem Limites, né? Aí eu olhei aquele título e falei, nossa, vou agora dominar o mundo. Anthony Robbins, isso. E aí ele dá várias técnicas de PNL, né? De programação neurolinguística, de você visualizar em situações que você gostaria que dessem certo, com mais luz, assim, na sua mente, situações que você queira suprir com menos luz, num tamanho menor. Lembro dessa, aí você grita, né? Wash, que é a imagem pequena ganha dimensão. Tem uma técnica de você visualizar mentalmente para alcançar determinados objetivos e tal. E aí isso é meio que uma auto, né? Uma auto atitude, né? Não é alguém externamente necessariamente fazendo contigo. E aí eu pensei se na hipnose haveria algum processo de autoprática, assim, semelhante. Existe intitulado mesmo como auto-hipnose. No consultório, inclusive, eu ensino. Na primeira sessão, eu já ensino o cliente a entrar em hipnose, para ele poder se reprogramar dessa forma que você falou. Ela visualiza aquilo que ela quer para ela. Por exemplo, eu quero aprender a falar inglês com mais tranquilidade, com mais fluência. Então, ela entra no estado hipnótico, nada mais é do que as ondas teta do cérebro, ele vai entrar em teta, vai ficar bem relaxado, tranquilo, e aí eu peço para a pessoa sempre imaginar uma tela de cinema na frente dela, por exemplo, e ir colocando nessa tela de cinema as imagens do que ela quer. Então, que ela se visualize lendo o livro de inglês com mais facilidade, com alegria, com prazer, ela conversando com as pessoas já em inglês, entendendo o que a pessoa fala, pegando vontade de estudar. Então, assim, ela vai potencializando tudo aquilo que ela quer para ela, colocando mais cor, mais movimento, sentindo, pegando na página do livro. Tem que ser, quanto mais sinestésico e mais elementos, mais forte fica essa programação nova, né? E aí, quando a pessoa estiver totalmente ali imersa naquela imagem, ela entra naquela tela e absorve aquilo e diz para ela mesma: quando eu sair daqui,
eu já estou com essa nova programação para ficar cada vez melhor. Funciona, funciona. Mas para conseguir isso, eu não sei se esse exercício de PNL é tão efetivo quanto a auto-hipnose, porque eu não sei se o transe vai ser muito profundo. Se vocês quiserem, daqui a pouquinho eu ensino vocês a fazerem auto-hipnose. Com certeza. Dá tempo? Quanto que a gente tem de horário? Dá tempo, ainda dá tempo. Mas tem algumas perguntas, né, Bianca? Tá, não, eu respondo. Depois, se for da vontade de vocês, eu passo para vocês rapidinho. Tem Combinado. bastante perguntas aqui ainda. Vamos lá. Vou começar aqui pela da Rebeca. Ela perguntou como é feita a ressignificação das emoções. Bom, normalmente, uma das técnicas que eu mais gosto de usar é chamada por muitos como resgate da criança interior. Tá? Normalmente, vamos pegar esse caso da gagueira que eu estava conversando agora. A criança, a partir dos 3 anos, começou a gaguejar misteriosamente, o pai não percebeu, a mãe também não, e foi por conta de um susto que ele levou. Um pesadelo com um barulho externo lá, ele se assustou e começou a gaguejar. Quando eu coloco a pessoa em transe, o subconsciente dela vem à tona. Ele se abre para a gente. Então, o nosso cérebro não consegue distinguir aquilo que é real do que é imaginário. E quando ele está em estado de transe mais profundo, qualquer sugestão que eu faço para a pessoa se transforma em realidade para ele. Então, quando eu digo para ele, olha, lembra dessa raiva, dessa tristeza que você sente quando tenta falar com alguém e não consegue. E a pessoa sente aquilo dentro dela já. Toda vez que ele tenta falar com alguém hoje, no presente, ele sente uma frustração, uma tristeza, alguma coisa que está entalada ali. Quando ele se lembra daquilo, eu peço para ele, o subconsciente vai te levar para a primeira vez que você sentiu isso. E é rapidíssimo, 1, 2, 3, ele já se vê lá com 3 anos de idade, deitado, sonhando, tendo aquele pesadelo e tomando susto. Acontece que para aquela criancinha de 3 anos, passar por aquele evento foi tão traumático que atrapalhou a comunicação dela aqui no presente, até hoje. Para esse adulto que está assistindo isso hoje, talvez não seja mais nada demais, não é mais tão evidente, não é tão perigoso, ele vê que é só um pesadelo e que ele se assustou por pouca coisa, para o adulto hoje. Aí o que é mais legal, a gente pega o adulto e eu faço ele entrar na cena e conversar com aquela criança. Ele vai resgatar aquela criança daquele evento traumático. Então eu peço para ele tirar aquela criança daquele quarto, levar ela para um lugar bacana, onde ela gosta de ficar, brinca com ela, explica para ela que não tem nada demais aquilo. Quando essa criança fica feliz, fica tranquila e perde aquele medo, quando eu trago a pessoa de volta, acabou. Porque ela resolveu aquele problema ano passado. É igual o Efeito Borboleta, aquele filme, ou De Volta para o Futuro. A pessoa vai lá, resolve, quando ela volta, ela já volta reprogramada. Vocês estão me ouvindo? Estão uma travadinha agora? Tá, sim. Agora, eu peço para Isabela confirmar para mim se isso já respondeu a pergunta dela, porque ela tinha perguntado como que é entrar em transe. E com como isso entra em transe? Isso. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho vocês vão entrar em transe. Eu vou ensinar vocês a entrarem em transe para fazer a auto-hipnose. Só uma coisa também, às vezes a ressignificação pode não ser algum evento dessa vida que a pessoa enxerga. E isso é um assunto polêmico também. Muitas vezes quando eu faço a regressão, a pessoa talvez, quando eu peço assim, sinta a primeira vez que você teve esse problema e me leve até lá. Ele volta para outra realidade. Às vezes a pessoa é uma menina e vai para lá, ele é um homem de 40 anos, que mora na Inglaterra e está passando por um problema lá. Que é chamada também, como a gente fala, como terapia de vidas passadas. Isso acontece bastante no consultório, tá? E independente se é verdade ou não, da mesma forma que a pessoa vê a criança e resolve, ela volta para lá, ajuda aquela pessoa, quando ela volta, ela está se sentindo melhor também. Então, é uma técnica válida que a gente usa também no consultório. Certo, eu vou fazer agora as perguntas da professora Rosana. Ela tinha perguntado se esse benefício é apenas no momento e se ele se estende para toda a vida. Além de ter perguntado quantas sessões são indicadas, eu acho que isso você até respondeu, né? Falando que dependia do trauma. Sim. E ela perguntou também do valor. Valor é um assunto polêmico. Valor é polêmico. O valor é assim, dependendo do... Eu já vi hipnólogo cobrando R$200 a sessão, de 1h30, 2 horas. Eu já vi hipnólogo cobrando
R$ 4.000 por 2 sessões. Então, depende muito da especialidade da pessoa, da expertise dele e do público que ele atende. Tá? Mas, na média, eu acredito que na média é uns R$ 300 a R$ 400 uma sessão de 2 horas. É a média aí em São Paulo. Tá? Quanto aos benefícios, normalmente os benefícios são perpétuos, porque a gente vai no subconsciente da pessoa e muda essa programação dela. Tá? A não ser, por exemplo, que o ambiente onde ela esteja seja muito tóxico. Vamos supor, a pessoa morre de ansiedade. Ela vai na primeira sessão, resolve a ansiedade, descobre e se controla. Mas o evento catalisador da ansiedade dela é o marido. Ela volta para casa, enfrenta o marido vem, briga com ela de novo. Então, às vezes, precisa fazer terapia com os dois para resolver. Mas, normalmente, por exemplo, nos casos de medo, casos de trauma, quando vai uma vez só, resolve, não precisa mais. Normalmente a pessoa em 1 ou 2 sessões já faz, fica muito bem, não volta mais, volta daqui uns anos talvez para resolver outra coisa. Mas aquele evento normalmente não volta. Certo, agora uma pergunta aqui do professor Mauro, e nosso vice-diretor, né? Ele perguntou, quando se entra em hipnose, quanto da verdade a pessoa hipnotizada relata? Ela vai relatar o quanto é verdade? Essa é a pergunta, o quanto de verdade ela vai relatar? De verdade ela consegue relatar? Bom, se a gente for considerar que a nossa memória é uma reimpressão atrás da outra, toda a memória dela é falsa. É até meio polêmico também, mas é verdade. Se a gente pensar, você assiste um filme hoje e sabe contar a história dele direitinho. Daqui 5 anos, se eu vier te perguntar a mesma história, a gente já mudou vários elementos dela. E toda vez que você conta a mesma história, queira ou não, aquilo vai mudando alguns detalhes. Então a nossa primeira impressão, a nossa primeira memória nunca mais vai ser recuperada. A gente sempre reimprime uma verdade em cima dela. Mas, normalmente, a emoção associada não muda. Tá? Por isso que às vezes a pessoa... Parece que no Paraná existe um departamento que está sendo agora trabalhado junto com a polícia científica, para tentar descobrir, por exemplo, a pessoa foi testemunha de um crime, coloquem ela em hipnose para saber se ela consegue retirar mais algum detalhe. Mas isso é muito polêmico ainda, porque a memória pode ser falsa. Existe um grande problema, aí a pessoa pode exagerar, entendeu? Pode suprimir alguma coisa, então não dá para ter muita certeza. O principal para a gente, na verdade, é atacar a emoção associada ao problema para resolver. O que importa para a gente é resolver a emoção antiga. Certo, mais uma pergunta aqui do chat. E a Beatriz perguntou se o efeito Mandela tem alguma coisa a ver com a hipnose. Efeito... desconheço. Então aí eu sugiro que a Beatriz pesquise um pouco sobre, talvez tenha algum outro lugar que tenha a resposta. Aqui também, mas eu nunca ouvi falar. É Mandela mesmo? É o que está escrito aqui. Ela colocou como efeito Mandela. Ela confirmou no chat que é isso mesmo, mas... Talvez Mandala, o professor Eric falou. Seria lavagem cerebral? Tá. Eu tô tentando ver aqui rapidinho que pode ser. Bianca, ela levantou a mão. Beatriz, pode falar. Desculpa, professora, eu não tinha visto. Tá. O efeito Mandela tem a ver com múltiplas realidades, com física quântica, talvez, é isso? Não sei te dizer. Posso falar o que é? Eu acho que é muito novo ainda para a gente saber se realmente tem. Por enquanto a hipnose não se envolveu com isso ainda. Ela colocou aqui no chat que seria uma falsa lembrança que muitas pessoas têm. Eu acho que foi sobre o que você estava falando. Isso. Seria uma falsa lembrança. A Bruna está com a mão levantada. Eu não acredito. Pode falar, Beatriz. Eu podia explicar, mas então eu já vi como é. O áudio está muito ruim, dá para ouvir. Bom, mas enfim, vamos continuar, tem muitas perguntas. Vamos lá.
Bom, das perguntas que a gente tinha, a gente tem a última agora, que é se o paciente, na hora da hipnose, ele perde total o controle dele mesmo. Jamais, jamais. Até porque eu preciso dele para ele me contando o que ele está vendo, o que ele está sentindo. Na verdade, eu sou um guia, eu vou só conduzindo a sessão. O cliente o momento todo está sob controle das suas emoções, está consciente, está acordado. Tá? A hipnose não é sono, embora o nome tenha vindo do sono, né? Deus do sono. Mas isso aí foi uma classificação errada. A hipnose não é sono, não é... A pessoa não apaga, a pessoa não some, a pessoa não se esquece, fica o tempo todo acordada, conversa comigo a sessão inteira, participa de tudo e quando ela volta do transe, ela volta se lembrando de tudo. Tem casos, por exemplo, o cliente está lá, olha, eu não quero ver isso, não acho legal, está de olho fechado lá, não quero ver isso, está me incomodando, eu vou levantar. Não, tudo bem, pode abrir o olho e levanta. Ele, acabou. Não se perde o controle, a pessoa está consciente o tempo todo. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui do chat. O Gabriel perguntou se tem como alguém passar por esses processos e lhe causar algum mal. O único mal, talvez, que a pessoa possa sentir é que ela vai sair diferente da sessão. Ela vai sair melhor. Principalmente se for para mexer com as questões emocionais dela. Agora, a gente tem que tomar cuidado com... pois não. Não, pode continuar falando. Peço desculpa. Pode falar. Não, é que a professora Camila já fez uma pergunta diferente, que foi de onde surgiu o seu interesse para trabalhar e estudar hipnose. Ah, tá. Então, a questão de se sentir mal, não. Acredito que não. Todo mundo que faz hipnose, inclusive, gosta e quer voltar. Dificilmente a pessoa se sente mal, não gosta. Ela, lógico, se for para resolver problemas sérios, ela vai ter que enfrentar, às vezes, algum probleminha que ela teve lá no passado. Mas mesmo na sessão, a gente tem como dissociar a pessoa do problema, ela enxergar de outro jeito, fazer de uma forma mais branda. Então, a gente não vai fazer a cliente sofrer no consultório, né? Mas a pessoa sempre sai melhor, sai mais feliz, sai mais descansada, tira aquele peso de dentro dela, principalmente. Tá? Meu interesse por hipnose acho que já começou quando eu era moleque. Eu sempre gostei de revista de disco voador. Eu gostava dessas coisas meio estranhas, sabe? Meio esquisitas, misteriosas. E meu pai lia muito a revista Planeta na época. Eu era moleque, tinha 7, 8 anos, já queria ir no centro espírita com ele. Já queria pegar a revista de disco voador para ler. E minha mãe, né? Ela tá aqui, eu não vou falar baixinho aqui. Minha mãe ficava doida. Não gostava muito não. Mas foi daí, eu sempre gostei. E depois de um tempo, quando eu era mais novo, eu fiz um curso com o Fábio Puentes, da hipnose, para aprender o que era hipnose, porque eu sempre tive essa curiosidade, né? E recentemente agora tive uma mudança de carreira, alguns anos depois eu mudei, resolvi trabalhar com o que eu gosto, que é terapia, hipnose e tudo mais. Aí resolvi transformar essa minha curiosidade, esse meu interesse em profissão. Mais uma pergunta que a gente tem aqui é da Emanuela. Ela perguntou se existe alguma hipnose onde a pessoa é capaz de entender algum medo que ela tem. Entender o medo? Às vezes a pessoa, eu acho que é isso que ela tá dizendo, de não saber que você tem medo daquilo, mas descobrir durante a hipnose. Eu acho que é isso. Peço para ela confirmar no chat se é isso mesmo. Não, na verdade, quando a pessoa me procura, ela procura já sabendo o que ela está sentindo. Aí eu tenho medo de barata. Eu não posso nem ouvir o nome, eu não gosto nem de falar do nome, porque se eu disser o nome, eu morro. Tem gente que é assim, não pode... Simone, então já sabemos o que... Tem gente que nem fala o nome da coisa de tanto medo, vai que atrai, né? Tem gente que sente cheiro de barata, nesse lugar tá cheirando barata. Eu nunca vi cheiro de barata, mas tudo bem. Você sente cheiro de barata, Simone? Não. Mas tem gente que fala assim, nossa, ó, tá cheirando barata aqui eu não entro. Não. Em algum momento, provavelmente, da tua vida, quando você era pequenininha, você viu tua mãe gritando, alguém gritando, barata, tal, e você guardou aquilo como traumático. Barata significa medo, eu tenho que sobreviver, e nosso cérebro trabalha com isso. Eu tenho que sobreviver a qualquer custo com o menor gasto de energia possível. Então, toda vez que você vê barata é igual medo, dispara adrenalina e você tem que correr ou lutar. Normalmente ninguém luta contra barata e sai correndo, né?
Mas é isso, é um instinto de defesa que a gente tem que fica com esse gatilho pronto. Barata é medo, ó, bora. Então, normalmente a pessoa, quando vai ao consultório, ela já sabe o medo que ela tem. Ela já sabe o que ela sente de pavor e vai atrás. Pode ser que lá na sessão ela descubra outras coisas. Pode ser que na sessão ela descubra outras realidades, outros problemas que ela tem e talvez não tenha percebido. Mas na questão de medo, não. A pessoa sabe muito bem o que incomoda ela. Ela talvez não saiba de onde veio, mas o que incomoda ela no dia a dia, ela sabe bem. Né, Simone? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do professor Rodrigo que está bem interessante. Ele perguntou se é realmente possível, através da mensagem subliminar em filmes, fazer com que a plateia tenha maior vontade de consumir alguma coisa específica. A Coca-Cola usou isso muito tempo, acho que na década de 40 ou 50. Num daqueles frames dos filmes, eles colocavam, beba Coca-Cola. E aí a pessoa saía do cinema, porque aquilo o subconsciente pegou. E a pessoa saía com vontade. Tem gente que, por exemplo, só de eu falar para você, nossa, acabei de chupar um limão, a pessoa já sente aquele azedo aqui embaixo. Ou comeu uma pimenta, você vê a pimenta no prato de alguém, aquilo já saliva. Você já está sendo sugestionado ali. Então, é capaz, é possível sim. Mesmo sem estar em transe. Quando você olha para a pimenta, você já associa. Quando você vê quando você assiste o comercial da Coca-Cola vendo aquele copo suado ou da cerveja no verão, pode te dar vontade de consumir sim. Mas existem técnicas subliminares sim. O pessoal usa bastante isso em propaganda. Algumas são proibidas. As da Coca-Cola, por exemplo, não se pode usar. O Silvio Santos recentemente tentou fazer um negócio bem parecido, né? Se vocês assistirem alguns programas, ele de vez em quando dá aquela piscadinha assim, ó, Jequiti. Só que ela é mais rápida, ela não tem um frame só, ela tem um pouquinho mais para não falar que é subliminar. Mas ele joga Jequiti toda hora. Tem mais uma pergunta aqui da professora Gislene. Ela perguntou, ela falou que o filho dela está com medo de dormir sozinho no quarto, mas que antes ele dormia muito bem. Só que agora até medo de ir no banheiro sozinho ele está tendo, mesmo que seja durante o dia. E aí ela perguntou se a hipnose ajudaria com isso. Além disso, acho que tem outra pergunta que já dá para engatar aqui junto, que é da Márcia, e ela perguntou se é possível tratar distúrbios alimentares. Acho que dá para responder as duas ali no mesmo. Sim, sim. A questão do medo dele, provavelmente, ou alguém falou alguma coisa e ele ficou impressionado, ou foi algum filme que ele assistiu. Normalmente é assim. Quando você assiste um filme, você está hipnotizado. Né? Quando a gente assiste um filme, por exemplo, a gente vai assistir. Se assisto filme de cachorrinho e o cachorrinho morre, eu desamo a chorar. Eu sou chorão pra caramba. Mas, você assistir um filme de guerra, um filme de emoção, um filme de amor, de drama, naquele momento o nosso subconsciente está mais aberto para receber aquela informação como verdadeira. Isso que eu falei para vocês, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é falso. E o nosso lado racional dá uma encostadinha, fica de lado. Então, quando a personagem do filme morre e a gente se emociona, racionalmente você sabe que a atriz não morreu, que o cachorrinho não sofreu maus tratos, mas o seu subconsciente, na hora que assiste aquilo, encara como verdade. Para ele é uma realidade. Quando você assiste um filme de terror, por exemplo, o filme acaba, tem gente que não levanta para ir no banheiro sem acender as luzes todas, não vai beber água, não vai dormir direito, porque ainda está imerso naquela história do filme. A pessoa estava hipnotizada vendo o filme. Então, provavelmente, para a criança, que mais entra direto no subconsciente dela, ou é alguma informação relacionada a filme, ou alguma coisa que contaram, ou figuras de autoridade que trouxeram informação. Quando um pai fala para a criança que você não presta para nada, é a pessoa mais importante do mundo que ela dando uma informação dessa. Quando o professor vem e fala, você é burro, não vai aprender, e graças a Deus isso acabou, não tem mais. Quando o professor dava reguada na mão da pessoa, batia, muito tempo atrás. Tudo que é informação de pessoas de autoridade causa problemas sérios para a psique da criança que absorve tudo. Figuras de autoridade trazem isso, mas provavelmente aí no caso dele, deve ter sido mesmo um filme, alguém contou alguma história que impressionou ele, algum susto que ele levou de noite, algum pesadelo. Às vezes a pessoa tá dormindo, está meio que acordando, vê uma sombra, e às vezes é uma calça na cadeira, mas ela está meio acordando, ela vê uma pessoa ali, pronto, já gravou que aquilo é um fantasma no quarto. Então, pode ser tratado sim, a gente descobre a causa, mostra para ela que está tudo bem e ela volta melhor. Distúrbios alimentares também, principalmente se for de ordem emocional, né? Bulimia, anorexia, pessoas que comem por compulsão, por ansiedade, dá sim.
tudo que for psicológico, assim, fundo, e principalmente que tiver fundo emocional, a hipnose consegue ajudar, se a pessoa quiser ser ajudada, né? Isso é o mais importante também da hipnose. A hipnose clínica, principalmente, a pessoa precisa querer que o processo funcione. Tá? Tem gente que me procura às vezes e, eu quero parar de fumar. Quer mesmo parar? Sim. Posso fumar 2 por dia? Não vai parar, né? Às vezes a pessoa só vai no consultório para depois falar, olha, tentei até hipnose e não consegui. Não parou, ninguém deu jeito em mim. Aí ele fuma tranquilo, né? Mas a pessoa querendo, a pessoa tendo interesse em melhorar, funciona muito bem. Tá me ouvindo? Eu tô com um problema no microfone aqui, eu não tô tendo certeza. Tá tranquilo. Sim, dá para ouvir. Certo, a Leia perguntou quais as principais contribuições da hipnose aplicada à educação. Deixa eu só falar, a Leia é nossa supervisora, viu? Bem-vinda, Leia. Eu acredito que a hipnose pode ser utilizada principalmente nessas questões em que a pessoa não tem autoconfiança, ou nas questões, por exemplo, tem algumas pessoas que me procuram, porque na hora de fazer um vestibular, por exemplo, um concurso público, sabem tudo, mas ficam nervosas e dá o branco na hora, não conseguem fazer a prova, passam mal, tem dor de barriga e não vai, não dorme na noite anterior. Então, se tiver relação com o emocional dela, que ela se cobra demais, ou os pais cobram demais, tem que ser investigado. Mas aumento de performance, tanto para estudar como para outras coisas, a hipnose pode ajudar sim. E principalmente essa questão de tranquilidade. A pessoa que fica muito ansiosa, sabe tudo, chega na hora e não consegue fazer a prova. Chega na hora de fazer uma habilitação lá para tirar a carta de motorista e reprova. Tem sim, o componente emocional aí é muito importante. Se controlar, a pessoa vai em frente. Bom, essas foram as perguntas do chat até agora, então acho que a Gabi ainda tinha alguma coisa para perguntar. Não, as perguntas que tinha aqui acabaram também. Tinha uma outra, mas durante a conversa já foi respondida também. Aí, Márcio, fica à vontade de fazer aquela dinâmica. A Leia tá com a mão levantada, professora. Acho que seria bom abrir A o palavra é microfone sua. Pessoal, boa tarde a todos. Professor Márcio, obrigada. Você foi um mestre, assim, é um orgulho chamá-lo de professor também, embora a sua formação nos deixa, assim, maravilhados. Eu estou aqui em transe, literalmente hipnotizada mesmo. Acho que todos nós aqui gostamos muito, queria parabenizar toda a equipe. Queria parabenizar a sua presença também conosco hoje, o enriquecimento disso para a formação dos nossos jovens. Eu acho que é essencial todo esse trabalho multidisciplinar o dia inteiro. Hoje nós estamos tendo a culminância e vários eventos acontecendo, e presencialmente, assim, é o primeiro que eu estou acompanhando integralmente em loco e ao vivo, e queria parabenizar a todos, o Eric, Simone, todos os alunos, Bianca, linda, falando. A gente se encanta com vocês e com esse conhecimento que a gente fica assim maravilhado e ver que dá realmente sentido aquilo que a gente faz. Queria só agradecer, dizer que estou aqui acompanhando e com muito prazer, muito orgulho estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço, professor, muito obrigada. E eu estou pronta para a sessão deste contato, que tudo que o senhor falou, eu não sei se só eu, né? Acho que os outros também. Parece que a gente tem tudo. Parece que tudo que você fala assim, a gente fala, nossa, eu preciso. Não, eu preciso também. Nossa, mas para educação vai ser bom. Daí eu não sinto cheiro da barata, que eu não tenho medo, mas outros bichos que a gente tem, eu tenho pavor. Então, se gostar um rato, eu acho que eu sinto o cheiro do rato. Não me pergunte que cheiro que é também. Eu queria agradecer a todos. Cristina também, da Lamada, tá colocando ratos. Eu também, Cristina. Gente, é um prazer estar com vocês. E muito, muito satisfeita mesmo. Márcio, muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre que puder, eu tô aí. Mas, tadinho do rato, ele é tão bonzinho. Barata também, né? Se a barata tivesse ferrão, veneno, tá, mas, coitada, não faz nada. Ela voa, de vez em quando ela voa. Né? Você pega o chinelo lá, ó. Eu vou passar para vocês, então, conforme eu prometi, eu vou ensinar para vocês uma técnica para vocês poderem fazer a hipnose, a auto-hipnose, tá? Vocês vão, para fazer isso, não tem muito segredo não, tá?
A gente precisa, no primeiro momento, relaxar, ficar num lugar bacana, tranquilo. Tá? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, claro. Meditação guiada seria uma forma de hipnose? Na verdade, a meditação, quando a pessoa faz meditação, o fim dela é diferente. Na meditação, você procura não pensar muito no futuro nem no passado, é se concentrar no momento presente, para poder relaxar a mente. Então, na meditação, você procura não pensar muito, né? O que é dificílimo, né? Só monge budista lá consegue fazer, que não tem boleto para pagar, mãe ou o marido enchendo o saco, eles conseguem. A gente aqui no mundo moderno não vai conseguir meditar daquele jeito que eles colocam, que é tão sublime, tal. Mas a hipnose é diferente. Na hipnose você vai entrar em auto-hipnose para um objetivo específico. Então ela se difere disso na meditação. Na meditação você vai querer descansar a tua mente para ela não pensar em nada. Na hipnose a gente vai trabalhar. Você vai escolher um determinado assunto e vai trabalhar naquilo. Deu para entender um pouquinho a diferença? Sim, obrigada. Imagina. Não estou falando que a hipnose é ruim. Estou falando assim, que para fazer aquela meditação que os monges conseguem lá, para a gente aqui embaixo é impossível. Né? É muito treino, é muita coisa. Você vê que eles ficam lá o tempo todo, não tem nada para fazer, conseguem, né? A gente tem a vida para correr aqui, então é mais difícil ter esse controle absoluto deles lá. Mas traz benefícios também. Tá? Bom, hipnose, auto-hipnose. O que a gente vai fazer? Eu preciso que vocês, então, quando forem fazer isso, que nem agora vocês estão aqui num lugar mais tranquilo, estão mais concentrados, tá? Vocês vão, a princípio, fechar os olhos, mas não agora, tá? Vocês vão ficar de olhos fechados quase o tempo todo no começo. Às vezes, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos. E quando vocês abrirem os olhos, eu quero que vocês olhem sem mover a cabeça assim para cima. Eu quero que vocês olhem para cima o máximo que vocês puderem, apenas com os olhos. Como se vocês quisessem olhar aqui no topo da cabeça. Inclusive vai dar uma sensaçãozinha assim meio incômoda quando você faz isso. Quanto mais incômoda, melhor. Então, vai estar de olho fechado, eu vou falar assim para vocês. Abram os olhos. Vocês vão olhar bem para cima, fecha. É bem rápido. Abra os olhos. Fecha. Entenderam? Então, vamos lá. Todo mundo fecha os olhos. Fiquem relaxados, tranquilos. Não vai doer, prometo. É uma sensação gostosa. Tá? Vocês não vão perder o controle de nada. Vocês vão estar sob controle o tempo todo. Tá? Inspirem bem profundo agora. Soltem o ar. Isso. Relaxem. Mais uma vez. Inspira profundamente. Soltem o ar. Isso. A partir desse momento, vocês continuam respirando do jeito que vocês preferirem, normalmente. Inspirem e soltem. Quero que vocês se concentrem que a cada vez que vocês soltam o ar agora, o corpo de vocês vai começar a ficar mais relaxado. Sinta como a cada expiração que vocês fizerem, é como se esse ar que sai dos seus pulmões sai mais pesado, sai mais quente, sai mais carregado, jogando um pouquinho fora das suas preocupações, daquilo que incomoda. Isso, inspira tranquilamente, sente o ar entrando nos pulmões, o ar mais gelado, mais fresco, e quando o ar vai embora, ele sai mais carregado, sai mais pesado. E a cada vez que vocês fazem isso, o corpo vai relaxando mais e mais. Isso, muito bem, vocês estão indo muito bem. Quero que vocês se imaginem agora em frente a uma escada que vai descendo. Nós não vamos descer a escada ainda, eu quero que vocês se concentrem, prestando atenção, imaginando essa escada logo à sua frente. Essa escada tem 42 degraus, ela é grande. Mas os degraus são bem tranquilos, bem leves, fáceis de descer. A gente vai descer um por um esses degraus, e quanto mais vocês forem descendo, mais relaxados vocês vão ficando. 42, desçam o primeiro degrau. Isso, inspira. Solta, muito bem. 41.
descendo os degraus e acalmando cada vez mais. Abram os olhos do jeito que eu ensinei, olha bem para cima e fecha. Isso, bem rapidinho, isso mesmo. 40. Quanto mais degraus vocês descem, mais relaxados vocês ficam. Quanto mais relaxado você fica, mais concentrado nessa sensação gostosa de relaxamento. Abra os olhos, fecha, bem rápido. Isso. Descendo mais um degrau, relaxando cada vez mais. Abra os olhos, fecha. Olhando o máximo que puder para cima. Abra os olhos, fecha. Isso. Desçam mais um degrau. Abra os olhos, fecha. De novo, olhando bem para cima e fecha. Talvez vocês comecem a sentir agora os olhos ficando um pouquinho mais pesados. E é normal, faz parte da brincadeira. De novo, abra os olhos, fecha. Descendo mais um degrau, relaxando cada vez mais. Se concentrando no seu bem-estar e na minha voz. Abra os olhos, fecha. Isso. Quando vocês sentirem que os olhos estão mais cansados, mais difíceis de abrir, quero que vocês a partir de agora se concentrem nos olhos. Aproveitem esse início de cansaço que ele começou a obter. Comecem a desligar cada músculo que abre seus olhos. Desde a musculatura das sobrancelhas, os músculos em volta dos olhos, a musculatura das pálpebras. Imagine que tudo agora vai se desligando. Vocês vão comandando que cada fibra muscular, cada estrutura, cada músculo, tudo isso vai se desligando agora. Os olhos vão ficando mais relaxados, mais pesados. Isso, como naquela madrugada de sábado para domingo, que você estava dormindo e acabou se levantando para tomar uma água ou para ir ao banheiro. E que por conta disso você percebeu que o dia ainda não amanheceu, os passarinhos estão piando lá fora já, o sol talvez já apareça daqui a pouquinho. E aí quando você volta para a cama, você sente o corpo bem pesado, bem relaxado. Você fecha os olhos e aguarda aquele sono bem gostoso voltar, para acordar depois no domingo sem despertador. A hora que o seu corpo quiser, você vai acordar. É esse relaxamento dos olhos que você busca, esse peso deles bem pesados agora. Bem pesados. Isso, muito bem. E a partir do momento que vocês perceberem que os seus olhos já estão completamente desligados, assim que você perceber que os seus olhos estão desligados, não se abrem mais, a gente vai fazer o primeiro teste. Eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão tentar abrir o olho uma vez só. Mas vão perceber que os olhos não se abrem mais. Mas não porque eu quero, mas sim para provar para vocês mesmos que a realidade é plástica e vocês conseguem modificar a realidade de vocês. Vocês conseguem, com o poder da mente, modificar a sua realidade. 1, os olhos cada vez mais pesados. 2, eles estão agora completamente desligados. E quanto mais vocês forçarem, mais difícil fica. Tentem abrir uma vez só e não conseguem. 3. Isso, ó, tem muita gente que não conseguiu abrir os olhos mais. Muito bem. Muito bem. Isabel, tá tudo bem com você? Tá tranquilo? Não se preocupe, é assim mesmo. Os olhos se colam e não abrem mais. Quem não conseguiu ainda, fecha os olhos de novo, relaxa. Imagine que os olhos estão bem colados, como vocês já tiveram que usar Super Bonder alguma vez na vida. Já colaram os dedos, já foi colar uma peça e colou junto. Imagine que os olhos agora estão bem colados. Bem colados. E essa Super Bonder seca e não abre mais. É que vocês vão deixar os olhos de vocês. Vai tentar abrir uma vez só, com suavidade, com tranquilidade. É bem calma essa abertura, sem ser muito forte.
Mas na hora que vocês forem tentar abrir de novo, não vai conseguir abrir. Mais colados agora. 2, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Sinta os olhos desligados. 3, tente abrir, não consegue. Tenta abrir, não consegue. Isso, tá perfeito, ó, perfeito, parabéns. Agora, quem não conseguiu abrir os olhos já está em transe. Um transe leve, mas a pessoa já está naquele estado bacana. A partir desse momento, se ela quiser pegar um áudio do YouTube para assistir lá e escutar aquela hipnose, auto-hipnose, já vai começar a funcionar. Para que ela seja mais efetiva ainda, a gente faria um aprofundamento. Eu ia pedir para vocês descerem uma escada de 10 degraus e lá embaixo vocês estariam muito mais profundos. Seria o segundo passo da auto-hipnose. E aí, finalmente, lá embaixo, vocês assistiriam um filme numa tela bem bonita, colocariam o que vocês quisessem para reformular na sua vida, e quando contasse até 3, os olhos se descolariam e você voltaria nesse padrão normal. Eu vou contar agora de 1 até 3 e eu vou descolar os olhos de vocês. Quem tiver com os olhos colados ainda, quando eu contar até 3, no 3 eu vou bater palmas e o olho vai descolar e vai abrir. 1, vai voltando e vai descolando cada vez mais. 2, vocês vão voltar se sentindo muito felizes, leves, é uma sensação gostosa, bem animados. 3, abram os olhos, descola. Eu não consegui abrir. Tem alguém de olho colado ainda aí? Nossa, que ideia. Tem alguém de olho colado aí? Grita aí que a gente descola. Tá tudo bem com todo mundo? O que vocês experimentaram é o transe hipnótico. Vejam, vocês não perderam o controle em momento nenhum. Vocês continuaram me escutando, continuaram ouvindo tudo, mas percebam, o meio ambiente já sumiu, vocês já não estavam escutando mais o barulho do lado, o corpo já relaxou, você não está mais sentindo muito onde está sentado, porque vocês estão focados e concentrados na tarefa que eu dei, que seria colar os olhos e prestando atenção na minha voz. Isso é hipnose, não tem nada de mágico. Quando você comanda, meu olho vai fechar e fecha. Márcio, o que é isso? Amei! Não é gostoso? Dá uma sensação gostosa, não dá? Primeiro é estranho, você não conseguir. E você fala, eu quero abrir, não abre, né? Fala, meu, o que está acontecendo? Vou ficar preso aqui, vou ficar preso. Mas se você quiser abrir, eu falo, não quero mais brincar, e abre. Tá? Então, ó, vou explicar para vocês certinho agora. Eu queria que vocês experimentassem para agora passar os passo a passo da auto-hipnose. Então, é ficar num lugar bem tranquilo, calmo, onde vocês não possam ser interrompidos. Normalmente o pessoal faz isso assim antes de dormir, por exemplo, num momento de tranquilidade. Vão fechar os olhos e vão ficar forçando ele para cima. Eu falei para vocês de ir descendo a escada, que também já era para ir relaxando e distraindo. O ideal, quiser usar a escada, pode usar, mas é sempre, olha para cima e volta, olha para cima e volta. Por quê? Quando a gente começa a forçar o nervo óptico, esse olhar para cima, começa a gerar um incômodo. É um incômodo até muscular, o olho começa a ficar pesado mesmo. E o nervo óptico começa a ficar irritado com isso. Quando o nervo óptico se irrita e os olhos se cansam, para o nosso cérebro a informação é de que a gente vai dormir. Então as ondas cerebrais já começam a baixar junto. Opa, eu vou dormir, beleza. Só que a gente não vai deixar ele dormir. Então, a gente vai começar a cair as ondas cerebrais. Então o primeiro passo é entrar, é o induzimento. É a indução que a gente faz da hipnose. É isso aí, é relaxar, cansar o nervo óptico e fechar os olhos. Esse é o primeiro passo. Vocês já vão estar num transe levinho. O segundo passo é fazer com que esses olhos não se abram mais. É a segunda parte da auto-hipnose. Então a primeira é cansar os olhos, olhando bem para cima, piscando, fechando. A segunda é se concentrar neles, aproveitando esse cansaço para fazer com que eles não funcionem mais. A partir do momento que os olhos não se abrem mais, significa que o teu lado racional ficou de lado e o teu corpo já começou a aceitar a realidade do jeito que você manda para ele. Ó. Teu olho não vai abrir, a gente não tem capacidade de mandar nos músculos desse jeito, não vai abrir. Mas ele aceita, ele entra na brincadeira e não abre mais. Então esse é o segundo passo. Nesse momento, quem colou os olhos já está em transe leve. Mas para modificações profundas, esse transe leve não vai servir muito.
ele é mais um transe parecido com aquele da PNL, se você quiser fazer submodalidades e tal. A partir desse momento eu preciso que haja um aprofundamento desse transe. Então a gente utiliza, por exemplo, visualize um elevador, você entra no elevador e ele tem 10 andares para descer. A gente vai descer do nível onde a gente está para um nível 10 vezes mais profundo. Imagine-se dentro do elevador, apertando o botão do 0, a porta se fecha e vai fazendo a contagem. 10, 9. Quanto mais você vai descendo, mais relaxado você fica. Até que você chega lá no 10º, no 0 lá embaixo, e aqui embaixo eu estou 10 vezes mais concentrado. Teu corpo vai ficar bem mais solto, você vai ficar bem mais concentrado nisso. A partir desse momento você já está em transe mais profundo. E aí você pode realmente fazer a hipnose. Normalmente é aquilo que eu faço. Eu peço para a pessoa imaginar uma tela de cinema bem bonita, bem grande, e nessa tela ele começa a colocar as imagens daquilo que ele quer para ele. Então eu quero aprender a falar inglês, ou eu quero ser melhor num esporte, eu quero perder o medo de tal coisa. E aí você começa a potencializar aquilo, imaginar as imagens cada vez maiores, mais bonitas, mais coloridas, sentir o cheiro das coisas, sentir que está pegando, tato, tudo. Quando aquela imagem estiver muito bonita, muito forte, você entra na tela e absorve aquela imagem, você faz parte do filme agora. É você quem está lá dentro do filme tomando conta disso. Terminou de se sentir muito bem, fez essa visualização toda, você diz para você mesmo, vou contar até 3, vou abrir meus olhos e vou me sentir muito bem. Conta, 1, 2, 3, acabou. Já entrou essa informação direto no teu subconsciente. Tá? Não tem muito segredo a auto-hipnose. Só que tem que seguir esses passos. Cansaço ocular, teste do olho colado, aprofundamento. Aprofundou? Imagine, aí a imaginação é de vocês. E nunca utilizem a palavra não. Sempre frases positivas, frases afirmativas e imagens daquilo que é muito bom para vocês. Se você usar a palavra não, teu cérebro não vai entender. Se eu disser para vocês, não pense no elefante roxo, todo mundo já pensou nele. Porque senão a gente não processa. Então, nunca diga assim, eu não quero engordar. Não, eu quero emagrecer. Nunca use o não. Tá? Sempre frases positivas. Eu quero ser feliz, eu sou feliz, eu quero prosperar, eu vou estudar cada vez mais tranquilo, vou fazer aquela prova com muito mais facilidade. Toda vez que eu pegar um livro para estudar, eu vou ter interesse, vou ficar feliz, vou gostar dos resultados. Sempre coisas positivas, atitude positiva, para o teu cérebro entender que é aquilo que você quer mesmo. Tá? Contou até 3, eu vou abrir meus olhos, vou voltar muito tranquilo. Quem tem problema de insônia pode aproveitar também, porque descendo essa escada eu duvido que vocês chegam lá no 42 lá embaixo. Você começa a contar e bum, vai embora. Também é um exercício bacana para quem não tem sono, tá? Muito bom, Marcos. Você já tem um craque de fazer auto-hipnose. E quem não conseguiu fazer agora, até porque não está no lugar bacana, não se concentrou, tenta fazer depois. Se concentra, sozinho, com calma, eu tenho certeza que vocês vão conseguir colar os olhos, vão se surpreender que vai funcionar mesmo, e dali para frente é com vocês. Márcio, deixa seu telefone, caso o pessoal queira entrar em contato com você. Tá, pra gente... eu vou passar. Você acha melhor passar no chat aqui para eles? Eu tenho acesso ao chat ou não? Tem acesso. Tenho. Vou passar para vocês então. Eu tenho o site, tá? É Márcio Dorna, de Codorna, mas sem o seu aí. marciodorna.com.br. Esse é o meu site, tá? Eu tenho o meu Instagram, é o marcio.dorna.hipnose. E o meu WhatsApp, quem quiser, é o 11 99549 9133. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, no particular, inclusive, porque eu sei que tem bastante gente que às vezes não se expõe, eu até entendo que é a relação de cada um, né, questões particulares. Eu atendo mesmo no direct ou no WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Existe essa relação de confidencialidade entre terapeuta e cliente, sim, tá? A gente não comenta nem com a esposa o que está acontecendo aí, tá? Isso fica secreto.
Mas eu achei que ia ter pergunta mais difícil. Graças a Deus, vocês foram bem bonzinhos comigo, viu? Achei que ia ter umas perguntas mais cabeludas de abdução alienígena, de... Meu querido, nossa, você não sabe a satisfação e a alegria que você está proporcionando para mim. É sempre um prazer. Meus meninos da eletiva, nessa tarde maravilhosa que a gente aprendeu bastante, e eu estou impressionada com o que você fez com a gente agora, dessa aula. Na verdade, o mais legal, para desmistificar mais um pouquinho, eu como hipnólogo não fiz nada. Vocês fizeram. A hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu sou um guia, eu sei o caminho para chegar lá, e conforme o resultado, se eu vejo que a pessoa colou o olho ou não, se eu vejo que o corpo está mais desligado ou não, eu vou conduzindo, eu tenho as técnicas para fazer você chegar naquele transe, e lá eu vou conduzir vocês. Mas é você, cliente, que faz todo o trabalho de ressignificação, de entrar lá e se perdoar os outros, ou dar porrada, vocês que vão ver o que vão fazer lá dentro. Eu sou o guia, quem vai escalar o Everest e colocar a bandeirinha lá em cima são vocês. Eu só mostro o caminho mais fácil. Gratidão imensa. Tarde maravilhosa. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer aos meus meninos da eletiva. Olha, apaixonante vocês. Foi uma eletiva muito gratificante. Aprendi muito, muito mesmo com vocês, com os nossos bate-papos, com os nossos estudos. E só tenho a agradecer a presença de todos aqui, né, da Leia, do Téder, Mauro, Guilherme, todos os professores, né, e a ideia nossa é que vocês sejam felizes, que vocês prossigam na vida de vocês, como o Márcio falou, procurando o melhor, sendo positivos, porque vocês transmitem essa alegria da juventude, essa alegria do sonho, das conquistas, e não percam isso nunca na vida de vocês. Amo muito vocês, né? Obrigada por essa eletiva que compartilhamos juntos. Carrasco, quer falar alguma coisa? Oi, sim, as suas palavras, sim. Foi muito obrigado, Márcio, foi sensacional. Eu fiquei com medo de ficar travado aqui. Eu percebi, você viu os olhos, né? Você fugiu. Mas você não perde o controle, né? Isso é que é o mais bacana. A pessoa não perde. Fiquem tranquilos. Agradeço muito aos alunos, a Si, a você, a todos. Aí foi fantástico. Aprendi bastante, desmistificou bastante coisa também. A gente sempre vai criando algumas ideias. Foi muito prazeroso. Muito obrigado. A Márcia está com a mão levantada. A palavra é sua, Márcia. E a gente já encerra. Oi a todo mundo. Como mãe, sou muito grata pela oportunidade. Aos professores, a você, Márcio. Foi realmente uma experiência extraordinária. Estou aqui como mãe, né, agradecendo a essa equipe, aos alunos. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada por tudo, gente. Obrigada. Bruna, quer encerrar? A palavra é sua. Professora. Oi. Posso falar uma coisa antes? Fica à vontade. Da Bruna encerrar? Licença, Bruna. Eu queria primeiro agradecer a senhora e o professor Carrasco e o Márcio, que foi muito legal. E no final das contas eu só queria falar que, como aluna formanda, é o último momento que a gente está tendo algo assim da escola. Então eu fiquei muito honrada de poder participar desse jeito. E foi muito interessante, eu acho que eu não tinha escolha melhor de eletiva agora nesse último momento, porque a gente passou por um ano totalmente diferente do que a gente tinha noção, assim, do que poderia acontecer. Então, entender que a gente tem pelo menos um pouco de controle sobre nossa mente, sobre como ela trabalha, e pegar o que está ao nosso redor e conseguir filtrar o que é melhor e usar só o que está beneficiando a gente, foi muito importante. Eu vou sair da escola, assim, levando uma carga muito, muito, muito importante de tudo que a gente aprendeu pelo ano. Então, é só o meu muito obrigada. Eu acho que não só meu, mas de toda a eletiva e de toda a escola no geral. A gente tem vontade, assim,
incrível, eu não poderia finalizar melhor. Então, obrigada. E um beijo para todos os professores que estão aqui também, eu tô morrendo de saudade. Eu concordo com a Bianca, foi uma experiência maravilhosa, foi incrível. Eu aprendi muita coisa mesmo. O intuito da eletiva é esse, né? Aumentar nossa vivência, nossas experiências. E, professora, muito obrigada por tudo. A sua calma, a sua energia, sabe? Passa pra gente, dá uma segurança. Professor, muito obrigado por tudo. Pessoal, obrigada. Isabel. Gente, irmã mais nova não dá. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram a live. Sem vocês não seria possível. Vocês participaram. Tenho certeza que encheram o nosso coração de alegria. E, Márcio, muito obrigado. Foi incrível. Aprendi muita coisa que eu não fazia ideia. Muito sucesso para você. E é isso, gente. Muito obrigado. E eu não tenho mais. Tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês. Márcio, gratidão para a vida inteira. Obrigada mesmo. Tamo aí. Se precisar, também. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vocês também. Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado mesmo.